dessa escola tradicional para essa escola tradicional. Então eu vou estar fazendo essa mediação de uma live, né, com uma pessoa muito especial que nós temos aqui no colégio também, né? E essa campanha é da Escola de Professores Inquietos, né? É os inquietos em casa. Então mesmo a gente estando em casa, a gente estando, né, nesse momento de home office, né, dos estudos e estudos domiciliares, né, a Escola de Professores Inquietos, ela segue também em muitas as atividades, né? Então essa campanha tem inspiração, né, com todos os educadores, né, e se reinventar nesse período. Então todos, né, toda semana, né, vão estar trazendo, né, mais novidades para vocês e mais lives interessantes para que todos possam estar aproveitando, né, e se inteirando, né, nossa vida profissional e melhorando, né, a forma toda aí os nossos modelos nosso novo normal que a gente está vivendo, tá? Então eu vou chamar agora aqui a pessoa que vai estar junto conosco nesse momento. Aqui. Oi, Mary. Oi? Deixa eu ver se ela entrou. Não tá aparecendo aqui para mim, só um pouquinho. Às vezes são situações que acontecem, né? E que a gente tem que estar. Ai, tá aí. Oi! Então, pessoal, nós temos então hoje de convidada, né, a Daniela Han, né? Ela é analista de tecnologia educacional aqui do Colégio Farroupilha, né? Ela já tem um bom tempo também conosco. Deixa eu só colocar aqui que eu tinha colocado os fones, olha, acabei deixando aqui. Eu acho que agora fica melhor para todos. Isso. Fica melhor o áudio? Tá melhor. Isso. Ah, então tá bom. Tinha deixado aqui mas fica melhor assim. Voltando. A Daniela, né, a Daniela Han, hoje vai ser a nossa entrevistada aqui da live para falar um pouquinho de tecnologia educacional. A Dani, né, como é mais conhecida, é a minha colega também de setor, ela já trabalha um tempo aqui no Farroupilha, né, então ela tem uma experiência bem legal para estar compartilhando com todos, né, e tá trazendo novidades para todo mundo também aí. Então, Dani, seja bem-vinda essa noite, essa live muito especial também para nós, né? Fique à vontade. Oi, Mary, tudo bem? É Tudo. uma honra participar de mais uma live dessa terça-feira pela Escola de Professores Inquietos. Agradeço imensamente o convite e a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Espero que seja bem produtiva. Isso, e com certeza, com certeza. Bom, então assim, para essa live a gente separou algumas perguntas, né? Então quero mais ou menos já explicar para vocês como é que vai funcionar, né? Nós teremos 30 minutos, né? Que a gente tem algumas perguntas que a gente vai estar explanando para vocês, conversando nesse bate-papo bem informal mesmo, para que a gente possa estar trazendo essas novidades. E aí depois, né? A gente vai ter mais 10 minutos para que a gente possa estar respondendo as perguntas que casualmente vocês vierem a estar enviando, né? Então a gente tem um pessoal também, tem uma equipe de comunicação, né? Que aí eles vão estar nos passando as perguntas que a gente possa estar respondendo para vocês. Caso, pessoal, de repente, assim, a gente começa a conversar sobre um assunto e esse assunto acaba se estendendo, né? E a gente não consegue, de repente, estar falando para todos vocês, né? Respondendo todas as perguntas, né? Após o término da live, né? A gente tem a equipe de comunicação que ela vai estar passando para vocês, né? Tudo que a gente comentou, todos os links, todas, né? Ela vai estar fazendo, né, toda essa parte do que a gente não conseguiu nesse momento, né? Que a gente vai ter uma hora aqui bem intensa, né? Que nessa uma hora bem intensa a gente não conseguiu responder para todos vocês, tá? Então, para que todos fiquem cientes, a gente, assim que puder, a gente está respondendo a todo mundo, tá? Vamos começar, Dani, então? Vamos, preparada. Bom, preparada, muito bem. Bom, Dani, então vamos pensar um pouquinho assim, ó, uns 2 meses atrás, né? Ainda em março, quando iniciamos os nossos estudos, né, domiciliares, né? A gente, desde o início do ano, a gente vem acompanhando toda essa mudança, né, no mundo, né? Todas as escolas, né, de outros países, e aos pouquinhos a gente também vinha se preparando, né? Para quando chegasse esse momento, a gente tentasse não sofrer
tanto, né? Então, o que que tu acha, assim, qual foi a maior dificuldade, né? Porque, assim, ó, de uma hora para outra, a gente até, né, nós tínhamos, né, por mais que a gente já tivesse uma caminhada, foi uma mudança, né, repentina, né? Qual foi a maior dificuldade, né, que tu viu, né, que tu possa nos falar desse momento inicial, lá da pandemia? Bom, com o fechamento do colégio, a gente teve um grande desafio, né? Reorganizar as nossas aulas presenciais no formato online. Como a gente já vinha numa caminhada há um tempo atrás, já utilizando a plataforma Google no colégio, nesse ensino híbrido, a gente viu, né, que isso se tornou um pouco mais fácil, mais acessível também, porque o professor ele já tinha um maior contato com a ferramenta, mas reorganizar esses ambientes para que fosse de uma forma não tão mais delicada, assim, desse tempo, né, dessa pandemia, mas que fosse de uma forma menos brusca, foi realmente um desafio enorme para o setor, principalmente de tecnologia educacional, onde a gente precisou nos readaptar e principalmente dar esse apoio, esse suporte para os educadores, para a comunidade escolar como um todo, né? Eu acho que este foi o grande desafio. Reorganizar as estruturas e tornar isso o mais ameno possível, o mais Sim. dentro do que a gente tinha neste momento, né? Sim, eu me lembro muito, né? Porque, claro, a gente, como eu falei no início, a gente acaba trabalhando junto, então a gente teve toda essa interação, né? Criação de salas de aula, verificação dos e-mails dos alunos, né? Então foi um momento bem intenso mesmo, né? E também outra parte que a gente também tem muito, né, Dani, que é o cuidado, né, com os dados dos alunos, né? Então a gente tem toda essa parte de proteção, né? Sim, sim, até porque eles saíram daqui com uma configuração no sistema, digamos assim. Então a gente teve que ter todo um cuidado, toda uma preocupação de como proteger esses dados, de como protegê-los também fora do ambiente escolar. Então a gente teve esse percurso também foi longo, porque a gente precisou se readaptar junto à TI, né, toda essa parte de infraestrutura, questões de internet, onde a gente também não conseguia dar um suporte imediato. A gente viu que muitas coisas no início ficaram um pouco confusas, né, até realmente se encaixar. Então, foi toda uma estruturação, uma reestruturação, né, para ressignificar tudo isso. Então, eu vejo Uhum. que essa questão da internet, a conexão também foi bem, bem complicada. Sim. Mas a gente teve a gente tem um cuidado, uma sensibilidade também, né, para trabalhar com isso há um tempo, então a gente conseguiu realmente proporcionar essa segurança digital, principalmente para as famílias, né? Essa Isso mesmo. preocupação. Isso é uma coisa também que a gente notou muito, né, Dani? Porque, claro, é o novo, né? É o novo mundo, né? O novo normal que a gente mexe muito, né? Que a gente está vivendo hoje, né? E então, quando a gente fala em internet, ou de repente, claro, a gente tem um cuidado bem grande mesmo, né, com os dados, né, com a proteção dos alunos, né? Então, tem um cuidado bem específico também em relação a isso, né? E também a parte da internet, né? No fim, as conexões, né? Porque quando a gente fala na internet, a gente pensa também, não, claro, com um gancho, né, da educação, né, óbvio, né, que a gente aqui é o nosso foco, mas foi um home office para o mundo, né, para o mundo. Então existem coisas que a gente assim, por mais que a gente quisesse, né, e às vezes assim não é questão nossa, né, não é falta de braço, não é, né, são situações que o mundo todo, né, estava vivendo junto, né. Então foi um momento bem intenso, né, que a gente acabou tendo assim. É que Bom, foi uma parada de tudo, né? Das famílias, das escolas, de todos os segmentos. Então, todo mundo precisou se reorganizar dentro das caixinhas para que a gente conseguisse realmente todo mundo trabalhar em conjunto, né? Compartilhado. sim, sim, sim. Bom, Dani, eu queria ver contigo assim, ó, dos, de tudo isso que a gente passou, tá? Se a gente pegar agora assim, ó, hoje em dia, o que tu vê de mais de diferença, né? Do que, digamos, o professor hoje está envolvido na sala, o que hoje, claro, agora vindo nessa parte assim, ó, da tecnologia mesmo, da tecnologia educacional e da parte do ser humano que a gente tem lá atrás, que é o nosso estudante, né? O que a gente poderia estar trazendo para eles, assim, ó, do que tu vê, o que mudou na vida desse estudante, né? O que a gente vê, assim, nessa
caminhada, porque também a gente acaba tendo um bom contato, né? E o que que teve essa diferenciação com eles? Bom, na verdade, o que nós podemos perceber durante esses dias, né, em contato com os estudantes, com as famílias, com os educadores, é essa autonomia, maior gerenciamento também desse tempo, né, que nós temos muito tempo hoje e ao mesmo tempo falta ele, porque a gente precisou se readaptar também, né, a nossa agenda, nossos cronogramas, as nossas atividades, e com essas limitações dessa aproximação da sala de aula, acabou que a gente pôde perceber esses ressignificações assim na vida dele com autonomia de gerenciamento mesmo de informações. Como é que eu vou fazer essa atividade? Como que eu vou entregar? Eu tenho um maior prazo, eu tenho um menor prazo, então eles se antecipam também, eles nos buscam mais para questões assim criativas, inovações mesmo. Então não é só com um problema técnico, mas sim de como eu posso proporcionar algo diferente, como eu posso trazer algum outro sentido para aquilo ali que eu vou apresentar. Então, acho que essa questão, assim, a empatia também, se colocar muito no lugar do outro, né? Eu acho que esses compartilhamentos de informações foi um ganho gigante, porque a gente acabou, todo mundo ficou muito unido, muito junto. Então, essa Sim. troca foi algo que a gente vai levar, nunca mais vai ser a mesma coisa, porque realmente as pessoas estão muito unidas nesse sentido. Eu vi isso muito Claro. entre a comunidade e entre eles mesmos. Sim, sim. A gente mexe, né? Que a educação não vai ser mais a mesma, né? Mudou e a partir de hoje, o que vem por aí, ainda mais a gente que é da tecnologia, a gente está gostando muito, né? Então, é um grande desafio, né? E para nós está sendo muito bom, né? Então, é o lado bom e o lado ruim desses momentos, né? Que a gente está em quarentena, mas que a gente está conseguindo aproveitar bastante e renovando, né? Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu gosto muito também dos pequenos, né? Tenho um afeto também grande. Eu queria saber de ti, assim, o que que tu acha, né, dos estudantes mais novos? Vamos falar assim, dos estudantes mais novos. O que que esse equilíbrio, né? Porque a partir do momento que a gente passa por um estudo, né, domiciliar, né, em que a gente fica diretamente, né, o contato é pela internet, né? O que que tu acha? O que que seria esse, um equilíbrio saudável, né, para que quando a gente pensa nos alunos menores, assim? Sim. A gente fala muito, né, Mary? Vem falando muito sobre isso também, são as atividades desplugadas, né? Permear entre os dois ambientes, sei lá, proporcionar atividades que possam ter maior envolvimento das famílias mesmo, colaboração das famílias. Porque a gente sabe que a gente usa muita tecnologia, principalmente hoje a gente usa muita tecnologia, mas a gente também tem que ter uma dose, uma dosagem nisso, né? Para que a gente possa trazer de forma consciente também, significativa, o que eles estão aprendendo, o que eles estão, e proporcionar isso também para que envolva esses laços familiares, principalmente nesse convívio diário que eles estão tendo 24 horas por dia, para que todo mundo fique realmente imerso e colaborativo e entendendo também como é que funcionam os recursos, como é que funciona essa caminhada, essa trajetória, para que se coloque um pouquinho também no lugar ali do professor, muitas vezes, que está passando, e às vezes os pais não têm muito tempo de ficar imersos na aula, mas eles têm essa oportunidade de pegar alguns recortes, fragmentos significativos e importantes que possam ajudá-los nesse desempenho, né? Sim, Nessa sim. sala de aula. Isso, a gente também, a gente fala muito também disso, né? Porque o home office da família, né? Então, nessa parte, né, dos menores, né, que acaba tendo, né, sempre tem que ter um adulto, né, às vezes tem que ter alguém para dar um apoio, né, para dar um suporte também. Então, é bem aquela parte da empatia, né, que a gente fala, a gente se colocar no lugar do outro, a gente saber, né, e trazer, né, como tu falaste também dessas atividades desplugadas, trazer todo esse outro olhar, né? De repente não ficar, não, de repente, quando a gente fala em tecnologia, né, que os pequenos não vão ficar sempre, né, conectados com a tecnologia, né? Aquilo ali vai ser uma porta de entrada, né, para um mundo transformador que vai vir depois, né? Que a gente não Com vai ficar certeza. só, né? Uhum. Muito Nós bem. não precisamos estar imersos somente, nós estamos utilizando o digital como apoio necessário e essencial nesse momento. Mas a gente pode também fazer coisas concretas, né? Atividades lúdicas, atividades concretas, realmente para que eles coloquem a mão na massa e consigam apresentar esses resultados. Então aí a gente pode citar vários exemplos, fotografias, filmagens, podcast, entre outras coisas que eles podem também estar encaminhando, enviando para os professores,
como apoio a essas habilidades e competências a serem desenvolvidas, né? Tá. E tu acha assim, ó, então, como eu te perguntei dos pequenos, né? E o melhor engajamento, assim, dos estudantes, assim, ó, tu já comentaste também da autonomia, eu acho que a autonomia, eu acho que é um grande ganho, né, que a gente acaba tendo, né, com os estudantes, né? O que que tu acha, assim, de maior, do que a gente pode colocar, assim, de maior, assim, o que melhora nesse engajamento dos estudantes com o uso da tecnologia? A questão da comunicação, né? De que forma, o olhar crítico também, que eu acho que se faz necessário neste momento, onde a gente está conseguindo ter uma educação, um olhar digital para questões de redes sociais, essa questão dessas informações que a gente está recebendo, de que forma que a gente pode auxiliar e apoiá-los também a ter essa diferenciação do que é fake, do que é real, do que realmente acontece, consciência mesmo. De que forma que eu posso contribuir para melhorar neste momento, né? Eu acho que é muito isso. A questão da tecnologia hoje tá sendo um aprendizado nesse sentido. A gente trabalhava muito com a questão, a gente fala muito sobre segurança digital, segurança na internet, sobre os meios. Então, esta é uma forma de aproximá-los para esse conhecimento. Eu vejo muito isso. Sim, a gente sempre mexe, né? A gente até acaba conversando todos os dias, né? A gente está sempre em contato, né? E é um momento, né, diferente e no fim eles vão ter um ganho muito grande, né? No fim, com tudo isso. Sim. Bom, Dani, agora falando dos profs, né, que eu acho que é o nosso foco, né, a gente poder trazer também para os professores, né, e o que que tu acha, assim, para os professores, né, num todo, né, que a gente vem junto aí nessa caminhada com eles, tá? O que que vai mudar para os professores? Porque a gente tem professores, se a gente parar para pensar, eles têm de diversas idades, né? E tem muitos, né? Não estou falando só dos nossos aqui, agora porque a gente possa fazer uma explanação para que todos os professores que estiverem nos ouvindo aí, né? O que que para eles, né? O que que essa caminhada vai mudar? O que que de repente a gente pode ter de ganho neste momento em que a gente está vivendo? Eu acho que é a questão da resiliência, né? A questão do preconceito também com o uso da tecnologia. Muitas vezes, por falta de conhecimento, nós, como educadores, acabamos não usando determinadas ferramentas, otimizando os nossos processos na sala de aula. Eu acho que esse ganho vai ser indescritível, o resultado a longo prazo e atualmente como está acontecendo hoje, né? Essa questão de ser irreverente, curioso, testar as ferramentas, compartilhar as ideias, buscar ser humilde, né? A questão da humildade mesmo, eu não sei fazer. Como eu faço isso? Me colocar no lugar do outro. Ou eu sei muito fazer as coisas, sei usar muitas ferramentas, os softwares, tenho esse desenvolvimento, mas eu tenho tempo para compartilhar com o meu colega uma prática diferente. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que essa questão dessa descoberta, né, essa nova descoberta e novas possibilidades é o que vai fazer toda a diferença. E tu olhar isso com um olhar amoroso até, eu vejo, porque tu está ganhando tempo, tu está otimizando os processos, tu está tendo N vantagens com o uso dela. Mas a gente sabe que não é possível se não tiver um educador também por trás disso. Então, é um conjunto, né? Então, é só ganhos com tudo isso. Eu acho que é um olhar diferenciado mesmo para a cultura digital. Eu vejo muito isso na questão da educação. Muito bem. Eu acho que assim, Dani, como a gente falou, né, como a gente comenta muito, né, hoje em dia a gente vê uma corrente muito grande dos educadores todos juntos, né, todos os professores juntos, um ajudando o outro, né. Eu acho que a gente está aqui, a gente somos um setor de tecnologia educacional, né, que a gente até costuma brincar muito, né, a gente está aqui para deixar o professor sair fora da caixa, né. Eu sempre, né, acabo brincando, né, que a gente toca o professor para cima e a gente está com a caixa que ele caiu de novo, a gente toca para cima e vai, é para sair fora da caixa, para, né, deixar assim, ó, voa, vai lá que qualquer coisa a gente está aqui, a gente vai dar esse suporte, né? Então, assim, eu acho que, claro, nós aqui como setor, mas eu vejo isso num contexto geral, né? Todos os professores hoje, né, acabam tendo, né, um tá ajudando o outro, né? Às vezes um sabe mais alguma coisa, outro sabe mais outra, né? E acaba tendo, né,
Vários locais também, a gente até comentou, né? Tutoriais, né? De repente quero utilizar uma ferramenta, né? Me diz aí, Dani, se um professor de repente imagina assim, quero utilizar uma ferramenta, né? Como é que ele pode, como é que ele poderia buscar? Como é que de repente assim, o que que seria o ideal hoje, né? Para de repente buscar alguma novidade? Oi, caiu? Não, agora Ah, acho que tá, voltou um tá, pouco aqui, tá meio tá. falhando, É, tá falhando a conexão com a internet. isso. Bom, a gente sabe que tem diversos locais para buscar aplicativos, softwares, sugestões, enfim, sobre o uso da tecnologia para a educação. Tudo depende da intencionalidade do que eu estou buscando, né? O que que eu quero com isso? O que que eu preciso transpor com isso, né? O que que eu quero realmente, de fato, aplicar. Então, a gente tem vários lugares no próprio Google, onde a gente pode estar buscando esses conteúdos, esses aplicativos específicos para a minha atividade. A Apple Store, a gente tem mil possibilidades, assim. Citar aqui agora seria até leviano da minha parte, porque eu Uhum. poderia esquecer algo muito importante. Então, a gente tem muitos locais disponíveis, principalmente ajudas, apoios de tutoriais também, né? De como utilizar a ferramenta, de como fazer realmente esse engajamento com o aluno, com o estudante, com outros professores e com a comunidade escolar também. Então, tem várias possibilidades. Nosso setor de tecnologia, né, os setores de tecnologia educacional, justamente, eles ficam preocupados e ansiosos com essas novidades para apresentar, para mostrar as possibilidades, né, para fazer esse engajamento, essa interação entre as partes. Então, é muito isso. Então, hoje nós temos muitos locais. Nós, por exemplo, agora aqui no colégio, nós criamos um canal onde a gente compartilha essas boas práticas. Todas são muito bem-vindas. E professores também compartilham. Então, isso é fundamental, né? Essa troca é fundamental. Uhum, isso mesmo. E eu acho assim, ó, claro, num todo, né? O professor hoje pode entra lá no YouTube, procura, né? Conversa com o outro, né? Hoje nós estamos aqui, né? E a gente acaba ficando bem disponível para todos, né? Né? Sempre que o pessoal precisar, o que a gente souber e o que a gente não souber, a gente acaba passando, pesquisando, indo atrás de tudo o dia inteiro, né? Então, o que a gente não souber, a gente vai atrás e a gente vai tentar dar esse apoio, dar esse suporte, né? Para que tudo Sim. aconteça, né? De uma maneira muito tranquila, né? Para a gente conseguir vencer toda essa barreira aí que a gente está vindo, né? Bom, deixa eu te fazer uma pergunta assim. Dani, a gente tem, como tu comentaste ali, né, que a gente de repente tem um local lá onde a gente acaba tendo um compartilhamento lá com os profs e tudo mais, né? O que que tu dos aplicativos, né, ferramentas, o que que a gente tem, né, que a gente poderia hoje estar passando também, né, para o pessoal que está nos assistindo, eu acho que de repente a gente mexe talvez uma cereja do bolo, né, do que a gente pode estar trazendo, Sim. né, do que a gente faz e do que a gente nota, assim, que tem feito, que tem dado um resultado bem legal. Bom, a gente pode falar de várias ferramentas hoje do próprio Google, né? For Education, que é o que nós utilizamos, mas a gente pode sugerir aqui, falando um pouco do Meeting. O Meeting, onde é as salas virtuais, aliás, aulas virtuais, a gente tem vários complementos que podem servir de apoio para o professor, né? Porque o Meet sozinho, ele é uma videochamada, né? Então a gente sabe que depende de outros complementos, onde a gente pode encontrar lá no Google, né, nessa parte, onde a gente pode baixar essas extensões e fazer esses casamentos, digamos assim. Por exemplo, eu posso citar aqui a questão a gente precisa o professor precisa gerar uma chamada, uma lista de presença dessa turma, dessa aula. O Meet sozinho, ele não gera essa lista. Então, a gente precisa de um complemento específico, onde eu baixando ele na minha máquina, essa minha lista de cada Meet que eu fizer, de cada aula que eu proporcionar, que eu tiver essa interação, ele vai salvar no meu Drive, na minha nuvem. Então, eu não tenho que me preocupar de ficar vendo a gravação, quem entrou, quem saiu, quem não participou, eu não tenho essa preocupação. Então, eu já otimizo e melhoro a questão da gestão do meu tempo também, né? A gente também tem alguns aplicativos, algumas extensões, complementos para o próprio Meet, que é a divisão das telas, onde tu consegue
o professor consegue ter o controle e ver todos os rostinhos dos alunos, interagir com eles, identificar as expressões, né? Também tem aplicativos, aplicações, extensões que permitem o maior engajamento, onde o aluno pode se comunicar por emojis, o professor pode fazer um questionário, ter resposta em tempo real, que é o VOA, né? Que é essa extensão maravilhosa, a gente já utiliza entre nós, o setor, e alguns professores também estão utilizando. Então, tem muitas outras aplicações e extensões do Meet que proporcionam essa intenção do professor para aquele ganho, né? Para aquela gestão daquela atividade. Então, ele sozinho, ele faz uma videochamada. Para eu ter outros recursos e otimizar isso, eu preciso de extensões específicas. E aí, a gente pode, depois no final da live, a gente pode passar, né, a lista de extensões, dicas com esse material que é bem interessante, bem legal. Os professores já estão utilizando e realmente tem feito bastante efeito. Até hoje nós estávamos pesquisando, né, Dani, e trouxemos, né, tem um que a gente até achou muito interessante, a gente estava até mexendo até agora há pouco, né, que é bem esse, né, que ele divide a tela, né, eu achei muito legal que ele divide a tela, e era uma grande preocupação, né, dos profs, né, quando quer fazer o compartilhamento de tela, né, quero compartilhar minha tela, mas eu quero ver os alunos, eu quero ver o que eles estão escrevendo no chat, eu quero ver, né, então tem um novo aí que a gente depois vai estar passando para todo mundo também, que eu achei bem legal, né, que esse de repente traz toda uma interação maior para o professor, né? Uma administração maior para o professor, né? Para que a gente possa ter esse contato com todo, né? Mas fora isso, assim, ó, quando a gente fala na aula, nisso a gente está trazendo essa parte ainda da administração, né? Da sala de aula, né? Para que dê tudo certo, né? Como é que a gente de repente pode envolver, né? E ter quando a gente quer ter um vínculo, né? Porque para que isso não se torne tão frio, né? Porque a gente mexe, né? De repente a sala de aula, de repente virtual, para que ela não se torne fria, né? Que a gente tenha um vínculo maior, que tenha uma interação maior, né? O que a gente pode estar de repente também tá disponibilizando, tá fazendo, né? Estar com todos, né? De uma maneira tranquila, né? E que atenda o aluno, né? Que a gente consiga chegar lá no aluno e consiga ter essa interação. Até eu vou citar um exemplo que o Rafa trouxe na última live, né? Que ele disse que estava fazendo as interações com os alunos, com os estudantes, né? No Meet, usando fantasias. Eu acho que isso é um ganho também bem grande, porque foge um pouco, quebra um pouco aquele gelo, né? Ou algo assim, se torna mais interativo também e dinâmico, e também as pessoas conseguem ter essa interação de forma criativa e alegre também, para não fazer aquele exemplo que tu traz do show, né? Ai, eu gosto muito, eu gosto. Só para que vocês possam entender, eu sempre falo muito isso assim, ó, porque vamos pegar um exemplo assim que a gente tem um artista, né, que a gente adore, né, adora esse artista e tudo mais. Aí vamos fazer de conta que eu ganhei 5 ingressos para assistir esse show desse artista. Eu sou fã desse artista. Aí eu vou toda semana, nesses 5 ingressos eu tenho na segunda, terça, quarta, quinta e sexta para assistir o show desse artista, né? Vai chegar na outra semana, eu não vou aguentar mais assistir esse artista se ele continuar, né, da mesma maneira, né, da mesma maneira, se ele não tiver uma interação maior, se eu for lá e for fazer a mesma coisa sempre, né? Então eu acho que ali a gente traz bem direitinho isso, né, desse vínculo, de tudo que a gente precisa, né, nesse momento, né, de repente do a mais, né? Como a Dani falou, a gente tem o Meet que ele traz essas possibilidades, né, dessa videochamada, né, e de uma administração que a gente já tem para o professor, para auxiliar o professor, né? A gente sabe que hoje o professor, né, tá cheio, né? Tá bem atarefado, né? Tá bem atarefado e tá se renovando, né? Tá se renovando, né? Então é que a gente possa trazer isso tudo direitinho. Outra coisa até que veio agora, o pessoal aos pouquinhos vão me passando aqui algumas perguntas, né? Algumas coisas, né? A gente é interessante também a gente comentar, porque essa semana a gente também teve agora que nós somos do Rio Grande do Sul, né? E essa semana aqui no Rio Grande do Sul, as escolas públicas também, algumas escolas públicas estão iniciando também toda essa parte, né? Toda essa fase, né? Das aulas domiciliares, né? Dos estudos domiciliares, né? Como é que tu vê, Dani, de repente, essa diferenciação, né?
do que a gente pode estar trazendo também para o pessoal, né, para os nossos colegas, nossos professores também da rede pública de ensino. Tu diz em relação à ferramenta do Google? Isso, aham, de tudo, né? Num todo, assim, né? Porque são, hoje a gente, ou digamos assim, ó, que a gente consiga estar junto, né? Numa equidade, né? Todos juntos, né? Que a gente possa também, como eu falei logo no início, né? Que a gente Sim. estamos aqui para todos, né? E aí Sim. para que possa trazer mais para eles, assim, porque da mesma maneira que a gente teve os nossos profs, né? E a gente também fica um pouco, né? Receoso, né? Quando é algo novo, né? Dá um medo, né? O que a gente Sim. pode estar trazendo para esses novos professores, né, que estão nessa caminhada agora de estudos domiciliares? Claro. Bom, o que eu sugiro, assim, né? A gente teve toda essa caminhada, realmente, capacitações, a gente fez toda essa parte técnica, a gente aprendeu toda essa parte técnica. Hoje, os recursos estão aí, as aplicações estão disponíveis abertamente. O próprio Google tem ali a parte do Google for Education, onde ele dá dicas de ferramentas, tutoriais. Eu acho importantíssimo, porque tem mil coisas, mil possibilidades que tu pode fazer com um único aplicativo. Eu acho que isso é bem interessante. Acho que as boas práticas, principalmente a gente poder divulgar e levar boas práticas também com essas ferramentas para ajudar e facilitar e até ampliar a visão dele de sala de aula mesmo, né? As possibilidades que ele pode fazer. Então, assim, falando de Google for Education, a gente tem muitas coisas abertas, gratuitas, onde eles podem ter essa capacitação online, essa imersão, né, buscando isso para poder apoiá-los nesse momento. Mas como é uma ferramenta, são ferramentas intuitivas, a gente já utiliza isso no nosso dia a dia. Todo mundo que compra um celular acaba colocando um e-mail, uma conta de Gmail, né, conectada nesse dispositivo. Então, são ferramentas muito parecidas, muito similares, assim, de manuseio, de aplicações, né, com intenções diferentes, mas são amigáveis, então é fácil. Então, acho que essa questão de buscar esse conhecimento hoje, no próprio Google, já tem uma plataforma só para falar sobre. Sim. Assim que eles fiquem um pouco mais tranquilos, né? Então, de repente, assim, Exatamente. que tenha onde buscar, tem Sim, pessoal, assim, ó, tem bastante vídeos, tem muito tutorial, né? sim. Então, acho que quando a gente fala, de repente, assim, essa função da sala de aula, né, Dani? O Google, o For Education, né? Então, a gente tem N recursos ali dentro também, né, do sala de Uhum. aula, né? Que eu acho que são bem interessantes também. A gente tem o formulários, né, A apresentações. gente tem formulários, apresentações, o Docs, que é o documento compartilhado, planilhas, né? A gente pode falar do YouTube também, que está super em alta, principalmente na edição de vídeos. Ele está com uma ferramenta muito legal de edição de vídeos. Entre o Meet, que a gente pode falar que é o famoso Meet, né? Sim, sim, E sim. outras ferramentas mais específicas e direcionadas, né? Depende para a disciplina também. Do Por que vai. exemplo, Isso. planilhas. O planilhas tu poderia utilizar para questões de pesquisa, matemática. Tem alguns complementos também que faz a função das equações no Docs também. Então, para todas as disciplinas, todas, a gente consegue adaptar essas ferramentas. Tudo Uhum. depende da nossa intencionalidade e dessas extensões. Então, a gente tem extensões para equações, a gente tem extensões para fórmulas mais técnicas, extensões para artes, extensões para português, para extensões para ciências, enfim, para todas elas. Para A gente todas a tem gente esses acaba tendo, né? complementos. Exatamente. Uma das interações que a gente tem, né, desse Google for Education, que eu achei também bem legal, que a gente no fim acaba mexendo, acaba descobrindo, né, que é o apresentações, né, o apresentações ele traz, né, Dani, A toda uma interação. parte interativa, gente, é muito legal o Google Apresentações, né, então o professor tá ali, né, na sala, né, e vai compartilhar, né, a apresentação que ele estiver fazendo, e ele cria um link, né, e com esse Uhum. link ele pode fazer as perguntas, né, para os alunos, Sim. tem toda uma interação. Então, às vezes, assim, ó, às vezes até assim, ó, essa é uma dica que não precisa ter nada além, né? Não, é só o O apresentações. apresentações, e isso ele já foi, da mesma maneira que a gente falou, né? Como os professores hoje eles estão
sempre indo em busca, sempre indo atrás, né, das novidades, a gente dorme num dia, no outro dia a tecnologia tá nos surpreendendo, né, Dani? Exatamente, todos os dias, diariamente. A gente dorme de um jeito, no outro dia já mudou as funções, a gente precisa correr atrás dessas Isso, especificações. aham. É, mas assim, ó, o que é legal é que essas aplicações, elas podem ser baixadas no dispositivo móvel. Então, o estudante, ele não fica refém de um único meio que seria um computador, um notebook. Tu pode fazer essas atividades aonde tu estiver, como tu desejar. Elas ficam salvas na nuvem. Tu consegue ter essa parte de comunicados também imediatos no teu celular. Então, como nós atendemos muito as famílias, a maioria, geralmente tem 2, 3 filhos, né, estudando naquele mesmo tempo, não tem um monte de dispositivo, eu tenho um computador, como é que eu gerencio isso? Ah, mas eu tenho mais 2 celulares, eu vou me adaptar a isso. Então, essas aplicações são muito inteligentes, elas Sim. conseguem se adaptar a qualquer meio, né? Então, essa questão também forte, assim, estou tendo uma segurança, uma ética em utilizar isso, está sendo salvo, eu não vou perder aquele conteúdo, não consegui finalizar, vou fazer em outro momento. Então, tudo isso são ganhos, né? No nosso dia a dia, nessas atribuições todas que nós temos. Então, vejo muito nisso. Forma compartilhada também. Estou fazendo um trabalho em grupo, preciso compartilhar. De que forma que eu faço isso? Colaborativa. Eu Sim. acho que isso é essencial também, principalmente. Pois é, Questão de iPad. Eu tenho um iPad, preciso baixar na Apple Store. Consigo baixar as aplicações, consigo utilizar de forma tranquila, não precisa ser um Android, não tem essa necessidade. Então, entre aplicativos também, né? Que a gente sim, sugere e tem toda uma lista que a gente claro. passa conforme as normas da BNCC, as habilidades que a gente está trabalhando. Então, tudo se encaixa. É todo esse encaixe mesmo. Uhum. Bem como tu falaste agora, né, BNCC, a gente jamais imaginou, né, com toda essa reforma, com tudo que a gente estaria tanto, né, nessa Uma alfabetização revolução. digital, uma revolução digital aí, eu acho É, que é ganho, gente, é ganho. Eu é, sei que parece, é difícil no início, né, porque é uma nova adaptação, tudo que é novo, né, a gente tem essa resistência, a gente fica um pouquinho assim, e eu acho que até o mexo, né, é legal, né, para nós educadores, professores, a gente ficar um pouquinho assim, né, inseguro, né? Que a gente até mexe assim, ah, vai lá, faz, mas o professor tem isso, né? De ficar um pouquinho mais inseguro porque a gente não quer não dar quer aquela arriscar. errada. Isso mesmo, não quer arriscar, né? Mas a gente também fala, né? Quer saber? Vai, arrisca, né, Dani? Pode, Nós não vai. temos, hoje, o educador ele não tem outro caminho. Não tem como ficar parado no meio do caminho. Ele precisa seguir. Então, arriscar é o caminho. Assim, infelizmente a gente não teve uma preparação para o que está acontecendo, mas a gente precisa se adaptar ao meio, ao que a gente está passando nesse momento. Então, eu acho que essa questão de ser mais, ser curioso mesmo, eu vou explorar isso, eu acho que é legal, eu acho que vai ser bacana, pode ser que numa primeira aula não vai ser, pode ser que dê tudo Uhum. errado, mas eu testei. E eu sei de que Isso. forma que eu vou fazer isso futuramente. Eu tive essa. Daqui a pouco eu vou usar uma ferramenta que eu não acho que não seria tão. Eu acho que não vai ser produtivo, eu acho que não é alguma a mais. Mas eu vou levar e vai ser um ganho, vai ter um ganho enorme. Eu vou conseguir me aproximar do meu estudante, dessa persona. Eu vou conseguir chegar e alcançar aquele objetivo que ele está esperando de mim, essa expectativa, essa troca, né? Então, eu Com acho que é muito isso, assim. Arriscar, eu acho que é essencial. E ficar preparado, porque material, informação, a gente tem. A gente só precisa estar aberto para receber esse conteúdo, para receber isso. É só, eu vejo muito nesse sentido, né? É o que eu Uhum. falo muito sobre a empatia. Eu estar preparado. Eu sei como está, eu sei que as funções estão muito carregadas nesse momento. Está todo mundo muito tenso, é um momento tenso, mas eu também preciso saber escutar, eu preciso saber ouvir, eu preciso saber me colocar. De que forma que eu posso propiciar ou proporcionar momentos divertidos, ganhos significativos numa aula que eu estou desenvolvendo? Naquele momento que ele está parando 1 hora para me escutar, né? De que Uhum. forma que eu vou fazer isso? Então, acho que esse é o momento mesmo.
Da gente trazer isso. E até uma das coisas que a gente comenta, né? Vai, se atira, vai, faz. Vai estar de paraquedas. Porque, né, a queda não vai ser, não vai ser dolorida, né? Mas vai ser uma experiência única, né? Então, Com a gente está certeza. aí para isso, a gente está aí para experimentar tudo, para ver todas essas novidades, né? Pra gente, é o momento, é bem isso, é o momento. Bom, Dani, eu acho que vamos voltar um pouquinho daquelas, quando a gente estava falando ali no início, né, das extensões, né? Porque a gente Das falou um ferramentas. pouquinho das ferramentas, isso mesmo, né? Então pessoal, a gente tem uma lista muito grande, né, Dani? Muito Sim. grande de ferramentas. E também eu acho que um detalhe que é importante falar, né? Hoje nós duas aqui que somos da equipe, né? Que somos da tecnologia educacional, né, Dani? Mas a gente tem mais pessoas, né, na nossa equipe, né? Envolvidas. Isso mesmo. Então, a gente também tem uma pessoa que fica exclusivamente para os anos iniciais, a gente tem também nos anos finais, Finais. né? Isso, e no ensino médio, né? Então, a gente, em todos os níveis, né? A gente acaba estando presente em todos os níveis aqui de ensino, né? Então, sempre quando vem alguma coisa, a gente está compartilhando, a gente acaba passando para todo mundo, né? Sim. E agora voltando lá daquela nossa lista, assim, do que a gente poderia trazer, para mostrar para os outros, assim, profs, né? Sim. Esses dias até um professor entrou em contato, ele precisava tirar ele estava com uma dúvida sobre um formulário, ou forms, né? Formulário a gente pode trabalhar ele com provas, simulados, enfim, mil coisas dá para fazer, Gamificado. gamificado, Uhum. Ó, exatamente. gamificação aí, pessoal, tá bem Gamificação legal. com forms, exatamente. Então, ele me questionou, assim, me perguntou, poxa, eu queria fazer uma atividade, mas eu preciso que essa atividade tenha um início e um final, um temporizador, por exemplo. Então, temos extensões também para isso. Temos Uhum. extensões do formulário para voz, né? Até foi tu, acho que foi tu Foi, que compartilhou, né? isso mesmo. Isso. Pensando assim, pensando de repente numa situação que é uma extensão, né, que o formulário tem, né, que depois a gente vai estar colocando aí, pessoal. Sim, o nome. Que isso, podemos colocar áudio no formulário, né? Então, de repente, assim, ó, pensando num todo, o professor, vamos pensar lá, seja professor de música, quer colocar o som do instrumento no formulário, né? E ver direitinho como é que é o som dele, né? Como é que vai Uhum. ser, e o aluno, ali ele vai criar, o professor vai É. criar, né, conforme, né, a sua necessidade, né? E deixar só o som. De repente, vou dar um exemplo, assim, uma professora lá dos anos iniciais, ou que seja, da educação infantil, daí, claro, N possibilidades, né? De repente, quero colocar lá, vou botar uma fala, né? A professora vai estar falando e o aluno vai depois colocar ali embaixo, vai digitar como é que ele entendeu aquilo, né? Sim. Então é um outro tipo de interação, né? Isso que a gente traz, né? Exatamente, e a questão também principal, essa aplicação, o Forms, tu pode fazer atividades, colocar, gerenciar elas com essas extensões, seja para temporizador, né, para sugerir a questão desse fechamento, criar essa configuração e automaticamente gerar essas notas lá dentro da tua sala de aula também. Então, essa atividade, ela está toda linkada e ela é uma única, com uma única nota, se for com nota, né? Então, o professor consegue ter esse gerenciamento de informações em um único lugar. Então, ele não se perde, né? Além de tudo isso. E outros complementos também que podem ser utilizados também para os formulários, né? O formulário, tu tem como fechar ele, isso é uma das opções de deixar em modo quiosque, onde ele só pode ficar fixo dentro do formulário e não sair dele também. Então, tem várias possibilidades. Depende do que tu vai fazer, né? Qual é o tipo Sim. de Se o atividade professor quiser fazer proposta. uma prova, né? De repente fazer alguma parte mais avaliativa, né? Isso, né, Dani? Que ele pode estar fazendo. Exatamente. Uhum. Avaliações, né? A Isso. questão Uhum. de podcast, que a gente já Ah, isso é utiliza muito há um legal. tempo, tá super em alta, né? Há um tempinho já e agora mais ainda. Então, podcast, tem professores que já utilizam isso em sala de aula, funciona muito bem, muito mesmo. Eu acho que isso também, essa troca é gigante, assim, né? Proporcionar essas atividades que receba esse tipo de conteúdo, assim, é diferente, trabalhar muito forte a questão da comunicação também. A gente tem o Uhum. Anchor, que ali é tanto do Google quanto pela Apple, tu consegue baixar o aplicativo, ele é totalmente gratuito.
tá? Ele é compatível. A gente tem também as ferramentas interativas que a gente já postou lá na sala e a gente já falou sobre elas em alguns momentos com alguns educadores, que é aquele o Jamboard, que é o quadro, né? O quadro branco, Adoro, onde adoro o tu quadro. consegue fazer várias interações com ele, desde os pequenos até o nível médio. Então, todo mundo Uhum. pode usar. Realmente, esses dias até eu recebi uma professora de inglês, fez uma atividade muito legal com os anos finais, usando o quadro. E Sim. ela ficou fantástica, os post-it coloridos, gigante, todo Isso. mundo compartilhando. Olha, muito legal Pessoal, mesmo. quem não conhece esse Jamboard, ele é muito legal, ó, vale a pena dar uma olhada, né? Ele é bem interativo. E às vezes a gente acha assim, ah, porque ele é coloridinho, tem algumas coisas, É, sei lá. Não que ele seja, claro, para os pequenos eu acho ele tudo de bom, né? sim, Mas às vezes assim os maiores vão pensar nossos estudantes, né, que estão lá e é bem a parte da empatia, é dar uma puxada, né? Vamos trazer essa é. gente aqui, vamos dar uma modificada, né? Então, e aí eu acho que assim, até a parte do vínculo, né? Daí tu vê assim, pô, o professor fez uma coisa assim, né? Abriu, né? É Então eu verdade. acho que esse Jamboard ele é muito bom, muito bom. Quem não conhece, vale a pena. E esse é bem legal também. Tem o WebPaint também, que até tu postou esse tempo, esses dias foi tu que falou sobre ele, que é a Foi. cereja do bolo, né? Que é desenhar formas, linhas, tu consegue fazer toda essa parte de criação mesmo com ele, Sim, né? ele é o legal, né, Dani? Porque assim, ó, o que eu acho também muito legal desse Paint aí, né, o Ah, Paint, Paint, que é o mesmo quando o professor está compartilhando a tela, né? Estou compartilhando uma tela lá com os estudantes, estou explicando, aham. ele tem uma interação que eu posso estar utilizando ele também ali. Então, de repente, estou lá compartilhando, quero marcar tal coisa, quero trazer, né? Eu acho que ele é legal porque ele te dá, aí é trazendo bem a interação mesmo, né? Para que não seja aquela coisa como eu volto a falar, daquele show, né? Que é sempre a mesma coisa, o professor abriu a tela, compartilhou, né? Não, mas o Sim, professor pode ter essa interação, né? sim. Dá um a mais, né? Eu gosto também muito dele. É, e ele é bem fácil de usar, né? Ele é super Sim. fácil de usar, bem, e ele também é de forma compartilhada, tu consegue compartilhar em vários canais ali. Tem o Jamboard, tem o WebPaint. O que mais que a gente poderia falar, Mary? Que a gente tem Olha, tantas extensões, né? Ah, tu tinha sim. postado, tu tinha falado esses dias que a gente testou o Bingo também. Ai, gente, pois Que o é. Bingo é Pensei. muito legal. Olha só, uma dica bem legal para vocês também, para todo mundo aí que está nos ouvindo, tem um site, tá? Que a gente vai mandar direitinho para Sim, a gente todos vai botar o vocês. link. A gente vai botar o link, galera. Eu acho que vai ser bem bom, né? Eu tenho galera, meu filho que né, a gente fala, né? Essa função do galera. Mas assim, ó, o bingo, ele é muito legal porque ele te dá uma opção de tu criar as cartelas de bingo. Então, quando eu falo em bingo, pode ser sei lá, dos menores, voltando, né? Pode ser lá Sim. com os pequenos. Eu posso gerar umas cartelas, ele gera gratuitamente. Então, assim, a gente sempre vai em busca, né, Dani, de tudo que é gratuito e poder trazer, né? Então vamos experimentar, vamos ver. E aí ele, né, nesse site é o legal, ele gera as cartelas, ele pode também ou mandar, tu baixa elas em PDF, tu pode mandar individualmente para os alunos, ou ele pode escolher, né? E ele manda. E aí depois tu só Exatamente. faz o bingo, sabe? Sim. Online. Então, olha que legal, às vezes assim, é ter essa interação, né? Então ele pode ser tanto para os menores quanto lá para os maiores. Olha Dos só que legal maiores. trazer todo esse movimento, né, na Eu aula. estava esquecendo de uma ferramenta importantíssima que me ajuda diariamente, o Loom. O Ah, sim. Loom, para gravar telas, gravar tutoriais, dicas, falar com os alunos, montar aulas online. Olha, gente, dá para fazer tudo. Ele só não fala com a gente ainda, mas Ele é ele bem faz bom. tudo, Ele é muito absolutamente bom. tudo. Questão de edição, tu compartilha da própria tela dele, tu não precisa salvar em local algum, tu manda o próprio link do vídeo que tu criou, né, ou do compartilhamento da tela. Ele é muito fácil de usar, ele é uma extensão Google também, compatível. E no momento e o legal também de falar sobre isso é que, assim, as extensões e os complementos, elas, uma vez que tu baixa,
na tua conta, ela sempre fica salva na tua conta. Então, tu pode acessar de qualquer computador com a tua conta, que Ela te aquela acompanha, te aplicação vai te acompanha, te acompanhar acompanha, sempre. te Então, eu estou acompanha. numa reunião, fiquei sem bateria, precisei usar, abrir o computador com a minha conta, eu vou ter a minha aplicação. Eu não preciso ficar em pânicos que eu não vou ter, porque não é um software, né? Então a gente está falando de uma extensão, um complemento. Tu não precisa baixar na máquina, tu baixa na tua nuvem, na tua conta. Então isso é Isso. bem confortante, né? Para a gente não Sim, ficar em muito legal. pânico de arriscar sobre isso. Dani, recebi agora uma mensagem aqui que a gente está chegando nos nossos últimos 10 minutos. Então, Ai, o pessoal, quem sério? tiver Já? pergunta, alguma Acabou coisa já. rápido? Eu acho que agora que a gente está, né? Que a coisa está mais lanchando, a gente tem, pessoal, a gente tem. Separamos muitas coisas mesmo, né? Mas deixa eu falar uma, Dani, eu acho que eu gostei também, porque o que acontece? A gente acaba baixando, pessoal, a gente vai, a gente busca, a gente, né, mexe de todas as maneiras possíveis, né? Antes de estar passando, né? Tá dando essa dica para as outras pessoas, né? Para que quando Sim. possa, a gente pode estar ajudando depois, né? A gente faz Senão não é uma uma coisa. curadoria, né? Isso mesmo, isso mesmo. A Dani fala muito, muito bem mesmo. A gente faz uma curadoria, olha o que a gente consegue fazer com essa ferramenta que a gente está disponibilizando. Uma que eu gosto muito também, que a gente colocou ali, a gente também, no fim, eu acho que não vamos conseguir falar muito, mas que ela cria histórias, né? E aí essas histórias, elas podem ser com os desenhos dos estudantes, pode ser com o áudio dos Ah, estudantes, o né? audiobook, né? E isso é um audiobook, gente, é muito legal. É free, sabe? Então, de repente, assim, pode ser uma atividade muito legal, independente dos níveis, né? Que ela pode estar inserida, né? Então, eu acho que a gente tem muito que aproveitar bastante, assim, de tudo que tem, né? E outro detalhe legal, né, Dani, que a gente vê muitas plataformas, ou que seja assim, ó, ou aplicativos que sejam, né, que anteriormente eles estavam pagos, né, são pagos, né, mas nesse momento eu acho que é bem como a gente fala, né, o mundo se Sim, ajudando, sim. A né? gente está falando de ferramentas que hoje elas tinham, a gente pagava para usá-las e hoje elas estão totalmente disponíveis, gratuitamente durante essa pandemia, né? Outra que eu esqueci de trazer, mas acho que é bem importante falar, duas ferramentas que eu acho importante para trabalhar essa questão da gamificação, tá? É o Quizzes, que é do Google, e o Uhum. Kahoot, que é maravilhoso. Kahoot é muito O bom. Kahoot já vem na musiquinha, né? A gente já lembra do Kahoot, É, né? Kahoot, o Quizzes, ele é maravilhoso, a interação dele também é muito bacana, muito legal mesmo. Nearpod, que a gente poderia também estar trazendo, que a gente já utiliza há muito tempo, mas é uma ferramenta que também é coringa, né? Eu acho que ela dá bem E esse suporte, assim, para as avaliações, para os questionários e demais atividades. Dani, nossos últimos 5 minutos. Então, assim, te deixar neste momento, né, que tu queira. Eu acho que ela caiu. A Dani acabou saindo da live, isso. Bom, então, pessoal, assim, nossos últimos 5 minutos, né, da nossa live. Eu espero que vocês tenham gostado. Tudo isso que a gente falou hoje, né, nesse momento aqui, que foi. A gente tentou trazer o máximo de informações para todos vocês, né? A gente também vai estar compartilhando. Deixa eu ver se ela consegue só voltar para dar um tchau para vocês aqui. Isso. Deixa eu ver se ela volta. Mas Oi, então só. Oi, Dani. Então a caiu gente tá. tudo, né? Caiu tudo, isso acontece, gente. Isso que a gente tem que estar muito tranquilo. Acontece, vai cair, vai voltar, mas não se machuca. Volta e vamos lá, né? Então, assim, ó, tudo isso que a gente está trazendo aqui, né? Tô conversando com o pessoal aqui. Vai estar também, né, disponibilizado, né, no site Desculpa, vai estar disponibilizado no site dos Professores Inquietos, né? Então a gente vai estar disponibilizando também essa nossa live, as extensões, os aplicativos, todos os que a gente comentou também, a gente já fez toda uma listagem e vai estar passando para vocês. Eu não sei se a Dani, tu consegue voltar, eu não consigo te ver. Eu não consigo me ver também, mas eu tô aqui, eu acho, né? Tu tá aí? Tá aí, para mim, tu está aí. Eu Bom, acho que assim, ó, oi. vendo e ouvindo vocês normalmente, o pessoal tá dizendo, ó. Então, assim, ó, Eu Dani, tô aqui tentando em tá vão, então. faz parte, faz parte. Dani, fala para o pessoal, então, nossos últimos minutos para que a gente possa estar encerrando, né? O que a gente pode deixar de reflexão desse momento, né, para todo mundo aí.
Calma, paciência, persistência, resiliência. Estamos todos juntos. Eu acho que compartilhar faz a diferença. A gente precisa, nesse momento, nos colocar no lugar do outro, né? E vai passar, isso vai passar, uma hora vai passar. E a gente vai sair muito mais forte do que entrou, com certeza. E vamos ser educadores totalmente diferentes e com uma mente bem diferente para situações desse tipo, né? Esperamos que não passar novamente, mas vamos estar muito mais preparados, com certeza. Muito obrigada, adorei, passou muito rápido, por mim eu ficava aqui mais uma hora falando com vocês. Dani, te agradeço demais, tá? Então, obrigada também pela essa oportunidade de estar aqui conosco, né? Então, a Escola de Professores Inquietos agradece também a tua disponibilidade. Então, pessoal, aqui a gente vai encerrando hoje a nossa live. Espero que tenham gostado. E as nossas dicas depois vão estar todas disponibilizadas lá no site dos Professores Inquietos. Tá bom? Então, Obrigada. uma boa noite. Boa noite a todos Boa noite. vocês, né? Tchau, tchau. Tchau.